Seja bem-vinda ao Fique em Casa com a AB. Muito Pessoal, obrigada. para quem não me conhece, meu nome é Alana, sou diretora da AB, sejam bem-vindos também, tá? Eu convidei a Carla, ela vai já se apresentar, ela é farmacêutica hospitalar. Oi, Tereza! E desde quando iniciou, né, esse quadro de pandemia e tudo mais, ela entrou em contato comigo, né, perguntou algo, pediu informações sobre hidroxicloroquina nas farmácias com manipulação. E eu fiquei bem curiosa, né? Eu sou farmacêutica, né? Mas eu não estou ali, não atuo na linha de frente em farmácia, no hospital. E me despertou a curiosidade de trazer colegas, né, para contribuir até com os colegas que estão atuando na área também. Então, a Uhum. ideia é essa, a Carla ela vai falar um pouquinho da experiência dela, como ela está contribuindo como farmacêutica clínica na área hospitalar. E já falei demais. Por favor, pode se apresentar, Carla. Tá, oi, gente, boa tarde. Eu me chamo Carla, Carla Marques, eu sou farmacêutica clínica, especialização em farmácia clínica. Atualmente atuo como farmacêutica clínica do Hospital da Unimed e estou aí penando para terminar o mestrado, né? Diante de tudo isso, sou mestranda em ensino na saúde pela Universidade Estadual do Ceará. Tô quase lá, falta só passar essa quarentena, se Deus quiser. E aí, assim, fiquei muito feliz com o convite da Alana, embora eu nunca tenha participado de uma live, né? Estou estreando aqui com a AB, mas, assim, fico feliz de poder contribuir de alguma forma. Ai, que bom, Carla, que bom que você está aqui com a gente. A Tereza está pedindo para tu levantar um pouquinho a câmera. Tá bom Então, assim? ele está pedindo para terminar logo esse mestrado que ele quer ler os artigos. Vamos lá. Carla, me fala um pouquinho dessa questão da mudança da rotina. Foi tudo muito rápido, né? Os hospitais Muito. eles tiveram que fazer toda uma estrutura, buscar toda uma estrutura e tomar decisões muito rápidas. E aí, me fala um pouquinho sobre essa mudança de rotina, adequações, como o farmacêutico está atuando nessa tomada de decisões junto aos outros profissionais da saúde. Tá. Pessoal aqui, inclusive a Tereza aí pessoal da maquiagem e tal, né? Tá fazendo aí uma assessoria. Eu vou tentar me posicionar aqui na forma que vocês me vejam. Tá Vai, ótimo. Tereza, vai me dizendo aí. Pronto, gente. Então, é a questão da mudança de estrutura, de processos, né? Mediante essa pandemia, o que foi que a gente viu, né, Alana? O que é que a gente começou a observar nas instituições hospitalares? Que o primeiro local que a gente precisaria realmente prevenir é realmente dentro das próprias instituições. Então, como farmacêutico, a gente precisa, inicialmente, pensar no todo, né? Então é a hora mesmo da gente sair da nossa caixinha, né? Sair de dentro da farmácia Uhum. e pensar no todo. O que é que está acontecendo na minha instituição? Que processos é que vão precisar ser modificados para a minha segurança, a segurança do colaborador e principalmente dos nossos pacientes, né? Então Uhum. são muitas mudanças. Então inicia pela própria estrutura física. Então as instituições hospitalares têm buscado de alguma forma aumentar o número de leitos, Uhum. isolar esses pacientes que estão internados com suspeita, né, do Covid-19, então já se começa a pensar em unidades exclusivamente para esses pacientes. A Uhum. estrutura hospitalar começa a mudar do lado de fora, então se eu tenho um local, eu tenho muitos colaboradores que acessam aquele local e podem formar aglomerações, a empresa, na instituição hospitalar, tem que começar a pensar sobre isso. Né? O que é que eu Uhum. posso fazer de estruturas extras, Uhum. o que é que eu posso fazer para que isso possa ser melhorado, para que eu evite aglomerações entre os próprios colaboradores. Então, a estrutura já começa daí, a gente precisa ficar atento a isso, tanto A para que a gente cultura possa... organizacional, inclusive, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, se a Uhum. gente fala tanto de cuidar das pessoas, então, no momento desse, é que a gente realmente precisa adotar esse cuidado. Desde as pessoas que são da nossa equipe, né, pensando nos nossos clientes externos, pensando em todo mundo. Então, essas estruturas, elas começam a mudar, as medidas preventivas, o uso de Uhum. EPIs fica mais forte nesse período, né, das pessoas Uhum. utilizarem da melhor forma, o descarte desses EPIs, eu não posso simplesmente,
eu estou protegido e o meio ambiente, né? Então, preciso saber como descartar. Então, é uma grande mudança organizacional e diria até cultural, né, da gente mediante essa pandemia. Total. Carla, e em relação aos protocolos, né? Hum. Inclusive, você me procurou, né, perguntando como é que estava a hidroxicloroquina em farmácias com manipulação. Foi bem Uhum. naquele boom que zerou o estoque, né? Verdade. Inclusive nas drogarias. E como é que está a questão da montagem de protocolos? Já foi tomado, já foi definido? Como foi esse processo para os protocolos de tratamento, né, para os pacientes com Covid-19? Olha, eu andei conversando com vários colegas de várias instituições hospitalares pelo Brasil, né? Uhum, Então, o que é que a gente tem nesse momento? Nós temos uma pandemia instalada, não uhum, temos uma vacina pronta para uso e temos uhum, estudos em andamento em relação à cloroquina, hidroxicloroquina, bem como outros medicamentos. Na China, eles usaram muito antivirais. Então, o que é esse momento? A gente se coloca, até como o colega falava, é um momento de guerra, se assemelha a um momento de guerra. A gente vai trabalhar com as armas que a gente tem. Então, a gente sabe que os estudos da hidroxicloroquina, eles ainda são um pouco incipientes, no sentido, se você for analisar a parte toda de metodologia, de resultados, são resultados ainda pequenos. uhum, Porém, mediante a pandemia onde nós estamos, vários hospitais, inclusive a nossa instituição e várias outras aqui de Fortaleza, iniciaram sim o uso da hidroxicloroquina, mas com todo o cuidado, construindo um protocolo institucional, a partir do momento que o paciente vai usar, né? Quais são as principais reações adversas que nós já sabemos, e se sabemos como nós vamos monitorar esse paciente, como esse paciente vai ficar seguro utilizando esse medicamento, que pacientes vão usar, aquele paciente chegou no hospital já vai usar, não. Em geral, é reservado para um protocolo de pacientes mais graves. Então, tudo isso precisa ser visto. Então, a uhum, hidroxicloroquina já faz parte da terapia, né, de vários pacientes, já foi estabelecido um protocolo de uso, um protocolo de manejo, que exames serão pedidos, como a gente vai avaliar a melhora desse paciente. Então, tudo ainda está realmente caminhando. Mas o mais importante do farmacêutico nesse meio é realmente esse acompanhamento do paciente. Então, olhando para a terapia, para o plano terapêutico, onde nós queremos, né, que esse paciente chegue à melhora dele, o farmacêutico precisa estar inteirado dessas reações adversas. Dentre as principais que a gente mais perigosas está exatamente em relação ao aumento do intervalo QT. Isso é bem característico, então esse paciente precisa ser acompanhado, fazer um eletrocardiograma antes de iniciar, fazer esse acompanhamento de perto. Se ele tiver alterações nas enzimas hepáticas, por exemplo, avaliar junto ao médico se vale a pena continuar, se não pode ocasionar um risco maior. Então, tudo isso é feito de forma gradativa e o farmacêutico precisa realmente estar acompanhando de perto, né? uhum. Outra questão também importante da hidroxicloroquina, nós temos pacientes usando sonda nasointeral, né? Então, a gente, por via oral, ok, mas pela sonda, como é que a gente faz? A gente dilui? E aí foi até quando eu procurei a Alana, né? Existe essa forma manipulada? Será que se a gente conseguisse fazer na forma de sachê, a gente conseguiria disponibilizar isso melhor para o paciente? Uhum. Então, tudo isso precisa ser visto dentro desse protocolo, desde o uso, acompanhamento, ao próprio medicamento em si e a farmacovigilância. Alguém aí até comentou sobre farmacovigilância. A gente precisa estar muito perto. É um uso realmente que a Anvisa liberou, né, nesse momento crítico, mas se fosse em outro momento não seria liberado, pelos Uhum. estudos que ainda são muito iniciais, Uhum. mas através da normativa que eles lançaram em 27 de março, que é a normativa número 5, eles colocaram diversas situações e orientam como deve ser utilizado. Uhum. Carla, e a interação, né? Você como farmacêutico, como é que você atua junto nesse quadro, né? Junto aos profissionais da saúde em relação à informação, informações referentes ao, não só ao fármaco, né? Mas todo o acompanhamento farmacoterapêutico, reações adversas, só para dar o gancho que você já entrou nessa questão de reações adversas, né? Também.
Isso. Eu acredito que o farmacêutico ele precisa ter essa visão do todo, né? A visão do paciente. Então, no momento que a gente se coloca como alguém que olha para o paciente, o medicamento passa a ser um meio pelo qual nós vamos cuidar do nosso paciente. Então, esse acompanhamento farmacoterapêutico junto com a equipe multi é importante para a gente, por exemplo, orientar a enfermagem, como a gente já vinha falando, né? Do uso desse medicamento por sonda. Ele pode ser diluído em água, a gente vai, né, ver a literatura, pode ser diluído em água, ok, pode ser. E aí, como é que a gente vai fazer isso? Qual a melhor forma de diluir esse medicamento? Se a gente tem a possibilidade de manipular, como é que ela vai usar essa preparação? Então, primeiro, junto à enfermagem. Outro também é em relação ao pessoal da fisioterapia. Então, a gente sabe que esses pacientes, eles começam a ter essa síndrome respiratória e começam a ficar a parte respiratória extremamente comprometida. Os fisioterapeutas têm feito um trabalho, assim, impressionante, né, realmente com esses pacientes. Então, a gente vai precisar usar dispositivos inalatórios. A gente não consegue mais usar nesse paciente um aerosol comum, porque ele pode ocasionar aerosóis, e aí ali eu posso infectar realmente aquele ambiente e a própria equipe. Então, o que é que eu posso utilizar? Então, aí vem o farmacêutico pensar, vamos lá, dentre desses medicamentos, o que é que eu tenho um dispositivo inalatório, por exemplo, no mercado? Como é que esse dispositivo poderia ser usado pelo fisioterapeuta, né? No momento que o paciente está, por exemplo, entubado, né? Que ele está com a ventilação mecânica. Então, tudo isso a gente pode agregar. Então, por exemplo, na instituição, a gente tem usado broncodilatadores na forma de aerosol. E a gente tem visto, junto com o fisioterapeuta, a melhor forma de usar, para que não abra o circuito, para que não tenha nada inseguro, nem para o paciente, nem para a equipe. Então, o farmacêutico consegue avaliar o todo, olhando principalmente para o medicamento, que é a nossa expertise, e consegue auxiliar na tomada de decisões junto a esses profissionais. Perfeito. Carla, os protocolos já estão em execução, os pacientes já entraram em tratamento, alguns pacientes já entraram em tratamento com a hidroxicloroquina, Sim, sim. nós já temos pacientes graves em uso de hidroxicloroquina. Pronto, era isso que eu queria perguntar. A conduta esse tratamento referente a pacientes em estado grave, é isso? A recomendação é essa? Isso, a normativa da Anvisa, ela nos fala sobre isso, que essa terapêutica deve ser colocada principalmente para esses pacientes mais graves. A gente sabe que todos os dias são muitas informações, então, nesse momento, dia 7/4, 12/27, é isso que a gente tem, mas pode ser que exista outra normativa amanhã, por exemplo. Mas o que tem se tentado é tratar principalmente aqueles que têm sintomas mais graves, diante das possíveis reações que a hidroxicloroquina ou a cloroquina, né, que alguns pacientes usando em outras instituições a cloroquina, mediante essas possíveis reações, então é necessário que a gente tenha esse critério, né, para não usar em todos os pacientes. Pode Perfeito. falar. Mas a nível Brasil ainda não foi publicado nenhum estudo referente a nível Brasil com a hidroxicloroquina, ainda não, né? Não. A gente tem, na verdade, o estudo, a gente tem vários estudos in vitro e temos um estudo in vivo que foi feito na França. Então, se a gente for avaliar o estudo, a gente vai ver que realmente é um número muito pequeno, né, para ser considerado como um estudo mesmo robusto, nós não temos ainda. Por isso, tem algumas instituições no Brasil que decidiram não utilizar ainda, e outros já iniciaram, mas é como eu vinha falando, é um momento de guerra, fica muito difícil você dizer, não, isso pode beneficiar, e eu estou com um paciente internado e consigo acompanhar, e não vou usar porque não tem um estudo robusto, mas eu estou no momento de pandemia. Então, fica bem difícil você dizer que não vai utilizar. Mas dentro dessa segurança a gente tem utilizado, outros hospitais também têm utilizado, embasado principalmente nesse estudo em vivo que foi feito na França. No Brasil existem vários hospitais que estão participando de estudos multicêntricos. Então, existem algumas instituições ligadas à pesquisa que estão ajudando, estão conduzindo junto aos hospitais, existem programas abertos também para que os hospitais possam acompanhar esses pacientes e a gente possa, no futuro, ter realmente
um resultado maior de utilização desse medicamento no Brasil. Perfeito. E em relação à combinação terapêutica, eu vi estudo com azitromicina, por exemplo, em associação. Confere ou as tomadas de decisões estão sendo exclusivamente em relação à hidroxicloroquina? Não, existe sim essa tendência da combinação da hidroxicloroquina com a azitromicina, né? Primeiro porque o paciente grave, ele tende a desenvolver realmente infecções a nível pulmonar, e aí os estudos também foram conduzidos com essa associação. Então, devido às evidências que existem, embora limitadas, no uso associado hidroxicloroquina e azitromicina, vários pacientes estão usando realmente combinado, de forma combinada. Que bom. Voltando um pouquinho para a questão do acompanhamento do paciente, como o farmacêutico tem atuado, além das. Ele entra em contato com o paciente ou fica mais nos bastidores? Em relação, como é que vocês atuam frente aos profissionais da saúde? Como é que o farmacêutico clínico hospitalar ele está fazendo gestos, né? Você me falou até exemplo de gestos que dão uma força a mais quem está em contato direto. Me fala um pouquinho desse cenário, relação farmacêutico, paciente versus profissionais da saúde. Tá. Eu acredito que, primeiro, como farmacêuticos, nós precisamos ser educadores. Então, assim, a própria Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar coloca como um dos pilares do trabalho do farmacêutico hospitalar, todos os farmacêuticos, né? Mas falando do farmacêutico hospitalar como educador. Então, diante dos pacientes e mediante aos colegas, a equipe, nós precisamos tomar essa postura de educador. Então, daquilo que a gente está mais informado, por isso que é tão importante entender o todo. Então, se eu vejo alguém ou algum profissional que precisa de uma ajuda em relação a determinado ponto, a gente precisa se colocar como educador realmente. E para a sociedade também. Então, a gente vive aí, até brinco com o pessoal, tem que ter muita energia, porque a gente tem que trabalhar, ainda tem que combater os fake news, né, dos grupos de família, das pessoas que postam coisas que realmente não tem procedência, então a gente tem que ter muita energia mesmo para isso. Em relação ao farmacêutico que você me perguntou mais à frente, os hospitais, de forma geral, têm tomado a conduta de circular o mínimo possível de profissionais. Então, os profissionais da nutrição, os farmacêuticos, têm ficado realmente um pouco mais, como é que eu posso dizer, num contato por telefone. Então, assim, se a gente precisa realmente visitar aquele paciente, a gente tenta fazer esse contato telefônico com a família por telefone, para que a gente tenha um mínimo de profissionais se expondo e pensando até mesmo nos EPIs, porque se eu vou visitar um paciente, eu vou precisar colocar todo, vou ter que me paramentar, e aí se cada vez que um farmacêutico for visitar, nós vamos ter que nos paramentar. E pensando em redução de EPIs, é melhor que menos profissionais vão até aquele paciente. Não significa que a gente vai reduzir a nossa assistência, mas hoje nós estamos mais remotos, assim, dentro do hospital, mas tentando fazer esse contato mais telefônico, assim como a nutrição também, as nutricionistas, algumas, eu vejo muito esse contato por telefone, para que a gente possa realmente reduzir a circulação de pessoas. Isso é para a segurança do paciente e para a nossa segurança também. E Ainda como é em que relação... você pode contribuir, né, você como farmacêutico, os nossos colegas, com os profissionais que estão em contato direto, porque a gente sabe que é uma briga diária, até emocional, né? Ontem eu vi até uma publicação de uma médica, né, muito abalada mesmo. Enfim, como é que vocês podem estar apoiando esses profissionais, algo que você tem feito na sua rotina, né? Que pequenos gestos que podem contribuir com a motivação deles que estão ali em contato direto com o paciente, por exemplo, os enfermeiros também, né? A gente se coloca nesse momento, eu sempre digo isso, a gente precisa trazer essa motivação que a gente tem de dentro, né, do nosso dia a dia. Realmente não é fácil o dia a dia, mas a gente precisa trazer essa motivação. E já que a gente está um pouco mais afastado desse paciente, tem pessoas na linha de frente,
a gente tem tentado sempre motivá-lo de alguma forma. Então, por exemplo, nas instituições hospitalares, o pessoal do marketing tem trabalhado, por exemplo, com alguns cartões, algumas artes, e a gente tem colocado isso em forma de mensagens, por exemplo. Então, dentro do nosso setor mesmo, muitas vezes a gente deixa uma mensagem de motivação para o plantonista do outro dia, deixa um chocolate, manda uma mensagem para aquela sua colega enfermeira ou técnica de enfermagem que você sabe que está ali na emergência, ou que está à frente, né, daquela unidade, diz, olha, eu estou aqui, eu estou com você, né? Então, a gente tem feito muito esse movimento de motivar o outro. Um tempo onde nós não podemos nos abraçar, né, nós não podemos ter esse contato, na verdade, nós temos nos abraçado de forma simbólica e nos acolhido através disso. Então, mensagens motivacionais, de alguma forma, saber como é que aquela pessoa está, se importar com como ela está. As instituições também têm colocado os psicólogos a serviço. Então, eu vejo várias instituições que têm deixado os psicólogos hospitalares, que têm feito um trabalho fantástico, à disposição à disposição das pessoas, à disposição dos profissionais que precisam desse acompanhamento psicológico, então isso é extremamente importante. E cada um mesmo, da nossa parte, precisamos estar atentos a isso. Então, se você vê que tem um colega que está um pouco mais temeroso, ou um profissional que está mais à frente, que está É a afastado. sensibilidade e Exatamente. ver o humano, né? O lado humano. A Porque ali, humanização, é verdade. na frente daquele profissional, tem que ser, dentro daquele profissional, tem um ser humano acima de tudo, né? É Que verdade. tá, também é uma guerra interna, a gente de estar ali, né? No caso dos profissionais, de estar motivado para ajudar pessoas. Muito bacana, muito interessante esses gestos que vocês têm desenvolvido. Isso. E aí é o momento, Alana, mesmo da gente ser protagonista, porque eu não vou esperar que alguém diga, vamos lá, vamos fazer tal ação. Então, se você sente, você tem essa sensibilidade de perceber que alguém precisa de uma ajuda, de um conforto, até mesmo de falar, de conversar, a gente precisa ser protagonista nesse momento. De se dispor, né, de se colocar a serviço mesmo do outro, né, de ser motivador, para que a gente possa, para que nós possamos juntos passar por esse momento. Então, a união nesse momento é muito forte. E assim, e aí a gente não pode pesar só pelos gestores. É o diretor do hospital que tem que ter um gesto motivacional. Não, isso tem que começar de mim. E aí a gente vai fazendo essa contaminação do bem, né? Com essa Ai, questão motivacional uhum. e de ajuda mútua. Isso faz toda a diferença, com certeza. Que bacana. O Campelo, ele colocou aqui, Carla, em relação aos óbitos, como está o comportamento e óbitos do pneumonia, insuficiência cardiopulmonar versus Covid. A gente tem, na instituição, a gente ainda tem um número, graças a Deus, baixo de óbitos, né? O Uhum. desafio nesse momento é o que, nesse momento, o paciente, a família não consegue se despedir da forma como ele gostaria, porque existem cuidados direcionados para esse momento, Uhum. então não dá para fazer um velório como se faria em tempos normais. Então, os hospitais têm buscado formas de, mesmo nesse tempo tão obscuro, humanizar esse momento, por mais difícil que seja. Mas realmente, dentro da segurança do que a gente tem, não é possível conduzir como se conduziria um óbito por outro motivo. Então, realmente é feito de forma um pouco mais rápida, né? Precisa ter todo um cuidado com esse corpo e também tentar trazer esse apoio emocional para a família. Então, esse é um grande desafio que a gente vem aos poucos desenvolvendo isso no ambiente hospitalar. É tudo muito novo. Então, assim, são Uhum. protocolos que são montados de um dia para o outro pela necessidade e Uhum. vão se aprimorando com o tempo. Legal. A Caroline, ela está perguntando aqui, né, a diferença entre a cloroquina e a hidroxicloroquina. Bom, a cloroquina e a hidroxicloroquina, na verdade, a hidroxi é derivada da cloroquina. Então, são dois medicamentos parecidos, porém, a hidroxicloroquina tem se mostrado mais segura em relação Uhum. ao uso,
e de forma bem geral, porque a gente teria que falar da parte química e tal, mas de forma bem geral, no uso prático, a hidroxicloroquina tem se mostrado melhor em relação aos estudos que foram conduzidos, tanto como resultado, como principalmente em relação às reações adversas. Então, e fora a janela terapêutica também, que é melhor da hidroxicloroquina em relação à cloroquina. Então, de forma bem prática, as diferenças principais seriam essas, tá? E depois eu posso até entrar em contato com a Caroline e explicar um pouco mais essa parte química, tal, que a gente não vai ter tanto tempo Ficou para. claro, Caroline? Em resumo, hidroxicloroquina se torna, né, pelo seu custo-risco, né, questão de reações adversas, se torna mais segura, não é isso, Mais doutora segura. Carla? Sim. A Tereza, ela colocou aqui um ponto importante, inclusive nós fizemos uma live de autocuidado, né, Muito bom. autoestima, principalmente para a mulher que lidar também com a família, com os filhos. Tem profissionais que estão afastados da família, que aqueles profissionais que atuam diretamente com os pacientes COVID-19 ficam afastados, não estão indo para suas casas. Então, de fato, o autocuidado, se maquiar, sabe, se gostar de si mesmo, né, estar bem consigo mesmo, realmente faz toda a diferença. É verdade. Carla, você gostaria de fazer mais algum comentário, mais alguma observação em relação à sua experiência dentro desse quadro, dentro desse cenário? É, bom, para acrescentar mesmo, dizer que a gente precisa estar atento, né, a tudo que Uhum, acontece na instituição, só reforçar mesmo isso. Então, são uhum, muitos fluxos que estão mudando. Então, todos os dias nós recebemos informações de que o paciente da quimioterapia, por exemplo, não é possível mais ficar recebendo a quimioterapia no hospital. Então, o hospital está buscando uma outra medida para esse paciente ir para um outro local. Então, são fluxos que mudam o tempo todo. E uhum, aí, é importante que nós, farmacêuticos, estejamos bem atentos a isso, para que a gente possa ser também, nesse momento, instrumento de informação. Então, às vezes, é o uhum, seu vizinho que é atendido pela sua instituição e te faz uma pergunta e você não sabe, realmente não está inteirado. Então, nesse momento que os fluxos mudam, os processos mudam, a gente deve realmente voltar o nosso olhar, não só para o medicamento em si, para o acompanhamento uhum, farmacoterapêutico, mas uhum. estar antenado, estar inteirado de tudo, de todas as mudanças que vêm acontecendo. Pensando sempre no paciente, no bem-estar do paciente, na segurança nós e dos colegas da instituição. Carla, deixa eu ver aqui. A FJ colocou, gostaria de perguntar à doutora Carla se já existem dados seguros para o uso de hidroxicloroquina em pediatria. Inclusive, você atua nessa Atuo na pediatria. instituição, né? Olha, os estudos que foram conduzidos até Eu agora pergunto. foram em adultos, certo? Hum, Eu estava até conversando com alguns colegas e a gente estava buscando fontes, a gente já tem alguns artigos falando muito pouco sobre o COVID em neonatologia, em pediatria, mas de forma ainda muito geral. Então, uhum, nós ainda não temos dados seguros em relação à pediatria. Nesse momento que eu estou falando, pode ser que tenha um artigo saindo, por exemplo, mas daquilo que a gente viu e conversando com os colegas de outras instituições, nós ainda não encontramos dados seguros para o uso em pacientes pediátricos. A parte positiva disso é que realmente tem poucos casos de pediatria, de pacientes pediátricos que desenvolvem Covid-19. Isso são dados de outros países também. Existem, mas são bem menores em relação aos adultos. Então, realmente é um desafio a gente tratar os pacientes pediátricos, né, os pacientes desse grupo, para essa doença. Tá certo? mas existem casos graves ou foi notificado casos graves de crianças com Covid-19? Não, na instituição. Né? Mas casos graves de internação, a criança, enfim, precisar de um tratamento mais específico. O Covid-19, nesse momento, ele tem, nas crianças, né, o que a gente tem é principalmente o desenvolvimento de influenza. Então, influenza Uhum, A, influenza B, que tem também essa característica de ter essa insuficiência respiratória, da criança precisar realmente de um tratamento
direcionado para o trato respiratório, uma vez que a pneumonia é uma das doenças que mais acometem crianças. Então, a gente já tem esse cenário na pediatria. E Certo. aí, os que a gente viu até agora, a maioria foram identificados com influenza. Então, Tá. nos testes deu realmente para influenza. Então, a gente ainda não tem muito essa experiência do Covid-19 em crianças. Tanto Espero na que não tenha. instituição, também espero, meu Deus. Se eu pudesse, eu ia botar todos os meus dentro de um potinho até Oh, poder meu Deus. exterminar. É verdade. Mas é um grande desafio, a gente precisa estar atento, né? Então, são Total. coisas que acontecem o tempo todo. Mas a gente vê muito em criança a identificação de crianças com influenza, A ou B, que aí também tem essas características respiratórias que o Covid tem, mas não detectados com Covid-19. Que bacana. Carla, muito esclarecedora a sua live, né? É, Suas colocações. Serviu não só para os nossos colegas, né? Para mim, inclusive, como farmacêutica, mas também para o público no geral, né? É sempre importante a gente estar perto de profissionais que estão ali, né, na linha de frente. Então, se você é colega farmacêutico, né? Mais uma vez reforçando, vamos fazer o nosso cadastro, né? O seu cadastro para estar aí contribuindo com esse cenário. Obrigada, Carla. Você é uma de profissional nada. de excelência. Tenho grande admiração por você, tá? A admiração é Obrigada a mútua, todos viu? que estão conosco. Mais um dia aqui no Fica em Casa com a B, tá? Hoje, a live de hoje foi pela questão de logística, a live de hoje foi no Instagram da Carla, né? Oficialmente. Carla, se possível, se você puder deixar salvo. E aí eu vou também tentar salvar para publicar no nosso YouTube, no nosso canal do YouTube posteriormente, tá? Tá joia. Não são todas as lives que publicamos, mas as que a gente considera bem expressiva, com boa interação do público, a gente publica, essa com certeza vai estar. E é isso. Obrigada mais uma Eu queria, vez. agra- eu queria agradecer também, né? Assim, a primeira live, então eu tô aqui, o pessoal me dando aí uma assessoria, né? Mas, assim, muito importante colaborar e agradeço muito a Alana, assim, essa admiração é mútua, né? Tenho uma admiração muito grande por você, pela sua empresa. Acompanho Obrigada. sempre, apesar de não ser da mesma área, a manipulação e tudo mais, sempre gosto de acompanhar, de indicar os colegas também. E muito sucesso Obrigada. nessas lives que vocês vêm fazendo, tá bom? Obrigada, Um gente. beijo, boa sorte, Beijo. Carla. Obrigada por estar Obrigada. cuidando aí dos pacientes, por estar nessa linha de frente. Parabéns pelo trabalho, tá bom? Tchau, Obrigada. tchau, Obrigada. pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Beijo.